Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui estou eu para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje um pouquinho diferente, porque na verdade eu já ministrei, estou gravando esse vídeo aqui exatamente no dia 23 de abril de 2023, né? E nós estamos estudando nas lições da EBD, mostrando para você a revista. De verdade, estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então hoje foi a lição de número 4, né? Hoje é lição de número 4, quando o título é o seguinte: ídolos na família. Ídolos na família. O nosso texto áureo está na primeira carta de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 21, quando o apóstolo João escreveu aos irmãos o seguinte: ele disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O que a gente enxerga na vida do apóstolo João é o apóstolo do amor. Lembrando que João, na verdade, ele sempre fez parte daquele grupo seleto de Jesus. Sempre que Jesus ia para a oração, ele estava junto com Pedro, Tiago e João, né? E João tinha tanta intimidade que até deitava no peito de Jesus, enfim. João é um apóstolo do amor. O temperamento de João, um pouquinho diferente, por exemplo, de João Batista, né? Você lembra que João Batista, embora pregador, evangelista também da obra de Deus, mas ele tinha uma pregação mais forte. E a pregação de João Batista, ela era mais ou menos o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E mesmo assim, aquele estilo de pregação de João Batista fazia com que as pessoas fossem ouvi-lo e desciam as águas batismais. Inclusive o próprio Senhor Jesus foi batizado por João Batista. Então o temperamento de João Batista era diferente. O apóstolo João, que escreve, que você tem o Evangelho, né? No Novo Testamento, nós vamos ter os quatro primeiros livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então aquele João ali é o evangelista, que é o apóstolo, né? Que é o apóstolo do amor. E na verdade ele vai escrever as 3 cartas também, que a gente tem: a primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João. Ele escreve também o Apocalipse. Esse é João, é o apóstolo do amor. Ele já tem um temperamento um pouquinho diferente, né? Então a forma dele falar com os irmãos, ele falar com a igreja, é bem diferente. Ele fala com amor, ele fala com carinho. Mas isso não significa dizer que ele não falava com uma exortação. Como você vê aí na primeira carta, aliás, a primeira carta de João, confira aí na sua Bíblia depois, né? No capítulo de número 5 e versículo 21. Um versículo curtinho. E ele chama os irmãos de filhinhos. Então ele fala: filhinhos. Olha que jeito carinhoso de falar com os irmãos, né? Então parece que não vai ter nenhuma repreensão pelo fato de falar dessa maneira, né? Filhinhos. Só que vem aqui a exortação. Filhinhos, o quê? Guardai-vos dos ídolos. Amém. E ele não coloca aqui nenhum ponto de interrogação. Não abre exceção aqui para ter conversa, para ter... mas por quê? De repente eu posso me envolver com idolatria, enfim. Não. João diz aos irmãos: filhinhos, com carinho, com amor, guardai-vos dos ídolos. E acabou. Agora, por que será? Porque a verdade prática desta aula de hoje, ela vem falando o seguinte: a verdade prática, você sabe, ela resume a aula. A verdade prática, ela resume o conteúdo. A verdade prática diz assim, ó: a adoração a ídolo implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus.
Então, o que a gente vê nessa aula, nessa lição de número 4, é o seguinte: o perigo da idolatria, né? Idolatria é um perigo. Idolatria é um problema muito sério. E o que é ídolo? O que é idolatria? Na verdade, ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, né? Então, por exemplo, a pessoa deixou de servir a Deus, deixou de adorar a Deus. Qualquer uma outra situação que ganhou, que tomou o lugar de Deus ali, que teve prioridade, passa a ser uma idolatria, passa a ser um ídolo. E automaticamente esse tipo de ação, esse tipo de atitude é idólatra, é uma atitude idólatra. E aqui entre nós, idolatria é um pecado gravíssimo. Idolatria é algo que realmente entristece o coração de Deus. Nós vamos lembrar, por exemplo, que na lei de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, que ele recebeu as tábuas da lei, nós tivemos ali o decálogo, né, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. Nesses 10 mandamentos, um deles ali está explícito, quando o Senhor diz: não terás outros deuses, não farás imagens de escultura. Não, está determinado. A idolatria tira, o ídolo tira aquela adoração que ela é exclusiva para Deus, né? Exclusiva. A adoração deve ser unicamente a Deus. Eu não sei se você vai lembrar aí comigo de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana e ela também estava confusa, exatamente por conta desse estilo, desse sincretismo religioso que já estava acontecendo naqueles dias. Jesus veio para evangelizar, Jesus veio para resgatar as vidas e mostrar que o verdadeiro culto, que a verdadeira adoração, ela deve ser exclusiva para Deus. Parece que aquela mulher estava confusa. Se você vê em João 4, 23 e 24, lá no capítulo 4 de João, embora ela estava envolvida com pecado, ela estava vivendo uma vida de adultério, uma vida difícil, né? Jesus não abandonou ela, não tirou ela como que se diz assim, essa não me serve mais, para cumprir exatamente a palavra que ele mesmo disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Aquela mulher ali já estava no quinto relacionamento, vamos dizer assim. Mas para ela não estava perdido, porque Jesus chega para ela e diz: olha, mulher, o que eu quero de você é que você entenda que a adoração não pode ter idolatria. A adoração a Deus, ela precisa ser exclusiva. Foi quando ela estava confusa. Talvez o fato de muitas pessoas viverem envolvidos com o pecado de uma forma generalizada é exatamente porque não sabe como adorar, ou seja, fica colocando deuses na vida, né? A idolatria, na realidade, ela desencadeia todo tipo de pecado. Eu estou aqui para dizer para você que a idolatria, ela desencadeia todo tipo de pecado. Uma pessoa que se envolve com drogas, por exemplo, é idolatria. Uma pessoa que se envolve com macumbaria, é idolatria. Uma pessoa que vive no adultério, na prostituição, foi por conta da idolatria. Ele desobedeceu uma forma original de adorar a Deus e parte para outros caminhos. Embora você diga: mas isso não tem nada a ver com a questão religiosa. Tem sim.
O ser humano ele tem necessidade de um Deus, sim. E quando ele não se volta para dar adoração sincera, em primeiro lugar, ao Senhor, ele vai automaticamente se envolver com idolatria. Veja, é possível então idolatrar a namorada. Se a namorada toma o lugar de Deus, você deveria adorar a Deus, mas agora não vai na igreja, não vai adorar a Deus por conta de que tem que dar uma atenção para a namorada ou para o namorado. Pronto, você já fez daquela pessoa ali um Deus. O filho, colocou o filho em primeiro lugar, amigo, o filho se torna um Deus para você. Se você colocar o seu pai ou a sua mãe em primeiro lugar na sua vida, aquilo ali se tornou um Deus para você. Se você colocar o seu emprego, o seu trabalho em primeiro lugar, aquilo ali se tornou um Deus para você. Se você colocar esse desejo desenfreado de sexo, uma coisa incrível, desenfreada, em primeiro lugar na sua vida, esse tipo de atitude passou a ser um Deus. E isso também é idolatria. Tá vendo? Então a idolatria é grave, gravíssimo. É por isso que a verdade prática aqui ela vem informando pra gente. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tem pessoas que se confundem, né? Então a idolatria não é só idolatria. Deixa eu trocar aqui porque eu estou andando na rua. Maravilha. Cansa o braço, né? Idolatria, então, na verdade, não é só imagens de escultura, como alguém queira imaginar. Tudo aquilo que se prioriza colocando no lugar de Deus. Bom, então vamos seguindo. Nós temos a leitura bíblica em classe que aparece a história de Jacó. Você lembra que as duas aulas anteriores a gente vem falando de Jacó. Jacó, filho de Isaac, né? Aliás, essas lições nós tivemos lá a primeira, quando a família age por conta própria, né? Que foi a questão lá de Abraão, que não esperou o momento certo e quiseram dar uma ajudinha para Deus, deu problema para a vida deles. Depois, a segunda aula falou da questão da predileção dos filhos. Um caso aí que foi o filho de Abraão, daí então o filho da promessa, que depois de todo o processo nasceu Isaac. Isaac vai ser pai de Esaú e Jacó. Mas teve uma predileção ali que foi um problema também. E já a terceira aula falou sobre a questão do ciúme, né? Que Jacó vai ser pai de 12 filhos e lamentavelmente ele tem também uma predileção pelo seu filho José. Isso gerou ciúme no meio da família e trouxe um problema muito sério, certo? Agora, a de hoje já está falando sobre a idolatria, os ídolos na família. Retomando o caso de Jacó. Jacó casa com Raquel, com Leia, né? Teve 2 mulheres. Também foi um problema sério, mas não vamos aqui culpar Jacó por isso no primeiro momento. O fato é que ele passa lá cerca de 20 anos. 20 anos trabalhando para o seu sogro em prol das suas 2 mulheres. E depois, num dado momento, ele percebe que o rosto de Labaão, que era o seu sogro, já não era o mesmo para com ele. Enfim, Labaão é idólatra. Labaão não tem compromisso com o Deus do céu.
Labão é um homem que se prostra diante de deuses. Ele tinha inclusive um altar, ele tinha deuses. Tinha também uma cultura de que aqueles que herdassem dos filhos que se envolvessem mais na questão de cuidar do altar ali, eles que iriam ter a herança. Então isso é um problema, porque Raquel sabia disso, né? Então vamos aqui organizar nossas ideias. Dentro da casa de Labão é um santuário idólatra. Jacó resolve de voltar para sua terra. Conversa com suas mulheres, com Raquel, depois com Leia, e eles vão sair dali. O que nós vamos concluir aqui nessa aula, que eu vou deixar bem curtinha, só no meu período de caminhada, é que a idolatria traz prejuízos gravíssimos. A idolatria traz prejuízos incríveis. Em primeiro lugar, essa ação do Labão de querer sempre passar Jacó, seu genro, para trás, prejudicá-lo. Não adianta adorar ídolos, adorar deuses, mas fica passando as pessoas para trás, porque isso é fruto da idolatria. Todas essas pessoas que agem assim procuram tirar proveito em tudo. Ele se dando bem e os demais sendo prejudicados, tá tudo certo, mas ele é religioso, ou seja, é idólatra. Jacó sai com sua família, só que Raquel ainda tem uma certa, vamos dizer assim, um certo apego por essa questão idólatra. Ela não conhece ainda o Deus de Israel. Ela não conhece o Deus do marido. Ela rouba os deuses do pai para levar junto. Isso está envolvido com a idolatria. Vai dar problema na viagem. Quando ele sai, Labão procura os seus deuses, não consegue encontrar. Aí está a desordem feita, né? Porque o Labão, no primeiro momento, ele vai entender que quem fez este mal foi Jacó. E ele vai atrás de Jacó. Jacó não vai roubar ídolos. Jacó conhece o Deus de Israel, mas a mulher leva os ídolos. Jacó, não sabendo disso, quando Labão chega, começa a xingá-lo, começa a discutir porque foi que fez aquilo, enfim, esses detalhes. Jacó disse: não, jamais. Se porventura você achar com alguém aqui, que essa pessoa seja morta. Porque Jacó está tão certo que, apesar das trapaças que ele sempre fez, mas idólatra ele nunca foi. Ele conhece o Deus de Israel. Ele serve a Deus. Infelizmente ele não sabia que a esposa tinha levado os ídolos do pai. O Labão entra nas tendas, procura tudo ali, as benfeitorias de Jacó, e quando foi entrar na tenda de Raquel, ela usou ali até de um artifício, né? Vamos dizer, e disse: olha, eu estou no costume das mulheres, meu pai, e eu não posso permitir que o senhor entre na minha... eu não posso me levantar. E ele entendeu isso, automaticamente ele não encontra esses ídolos. Qual que foi o problema ali? Discussão entre Jacó e Labão. Ou seja, teve briga, teve discussão, teve confusão, teve aliança quebrada, sabe? A família é rachada, a família é destruída, não tem mais aquele relacionamento dócil. Por quê?
porque a idolatria tomou o lugar. Então, eu vou concluir essa aula de hoje trazendo aplicação nos dias modernos. O que pode ser idolatria dentro do nosso lar, da nossa família? O que pode ser? Bom, vamos analisar algumas questões. Hoje é praticamente impossível você viver sem a ajuda da tecnologia. Nós temos dentro de casa rádios, né? Televisão, temos os smartphones, que são os celulares, computadores, a internet, que é muito útil para todos. Isso que eu disse. Você viver em um mundo hoje sem internet, sem celular, sem os aparelhos, é praticamente impossível. Mas devemos ser conscientes que isto, na verdade, está trabalhando com olhares, está trabalhando com algo que chama atenção. Nós temos aí os profissionais no YouTube que ficam produzindo conteúdo o tempo todo, para segurar as pessoas. As redes sociais, de um modo geral. E isso vem se infiltrando em boas famílias. Deuses. Por que deuses? Porque de repente chega um momento que nós perdemos mais tempo com esses elementos da internet, com esses elementos da tecnologia, do que se voltar para Deus. E sem dizer as mensagens, né? As mensagens, os conteúdos que aí são produzidos. Então, hoje a família está com um desafio maior. E eu posso dizer para você, para vencer esse mal, que são demônios, que são espíritos malignos, que levam a pessoa a desistir de adorar o verdadeiro Deus, para se envolver com idolatria, são espíritos malignos. E você só vai vencer isso se você tiver uma vida de oração. Nós só vamos viver isso se nós obedecermos o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 1 e 2. Eu estou passando perto de uma adega aqui, por isso o barulho, né? Mas tem sim o remédio. Você pega Romanos 12, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Irmãos, queridos, se você ficou comigo nesse vídeo até agora, é porque você realmente gosta dos meus conteúdos. Meus conteúdos aqui é poucas visualizações, e eu não estou preocupado. Mas eu estou com uma missão também de falar a verdade para você. Se você ficou até aqui, vamos juntos abraçar essa causa. Nós temos que romper com essa mordidão espiritual. Nós temos que romper com a idolatria dos nossos corações, das nossas vidas. E a gente só vai fazer isso se nós formos obedientes ao que a palavra do Senhor fala. Jesus disse, como eu estava citando há minutos anteriores, para a mulher samaritana: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse adorar a Deus em espírito e em verdade é fazer entrega total. É você priorizar a Deus mesmo em tudo. O emprego para mim não pode ser em primeiro lugar. O dinheiro para mim não pode ser em primeiro lugar, meu amigo. Sabe, os meus filhos não podem ser em primeiro lugar na minha vida. Eu, como marido, a minha esposa não é em primeiro lugar para mim. E nem eu devo ser primeiro lugar para ela.
Em primeiro lugar tem que ser Jesus Cristo, tem que ser o Senhor, sabe? Para nós podermos viver Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde aí a sua família, para que nós possamos orarmos juntos, né? E vencermos essa idolatria. A próxima aula vai falar de um outro problema que tem atingido também as famílias, que é os chamados motim em família. Motim em família. Isso realmente tem trazido também um problema muito sério para a vida das famílias de um modo geral. Fique tranquilo, eu fiz uma aula diferente. Então, diz o seguinte, concluindo aqui a nossa aula. Nós precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar os nossos filhos. Ver o que eles estão procurando na internet, igual agora mesmo, está uma febre aí, essa preocupação nas escolas, por causa desses joguinhos, essas coisas terríveis, sabe? Então, são tudo ídolos, que esse mal seja retirado do nosso meio, sabe? Dos nossos corações. Resumindo, temos que fazer um esforço extraordinário para que nada venha roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Tá bom? Se você ficou até aqui, curta meu vídeo, deixa aí um comentário e eu quero orar por você. Dizer para você o seguinte: que Deus te abençoe, que Deus te guarde, estenda aí a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que haja paz e prosperidade sobre a tua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, te amo, tamo junto.